E a palavra de Deus para o teu coração hoje está em Números, no capítulo 10, no versículo 9, que diz assim: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Deixa eu falar algo muito importante para você. Você sabe que o número de pessoas que foram libertas do Egito através da vida do Moisés foi um número muito grande. Apesar da Bíblia não nos dar o número exato, nós sabemos que durante 430 anos em que Israel passou como escravo naquela terra, o povo cresceu muito. O rebanho do qual agora Moisés era pastor, este rebanho tornou-se muito grande. E justamente por isso, cuidar de todo aquele povo, julgar as suas causas, conduzir o povo até a terra prometida sozinho, seria uma tarefa quase que impossível. Só que quem havia chamado Moisés havia sido o próprio Deus. E se Deus o havia chamado, significa que de alguma maneira Deus iria garantir. Então diz a palavra de Deus que pelo fato de entender que conduzir aquele povo seria algo muito difícil para Moisés, Deus agora vai dar duas estratégias para Moisés. E uma delas, que é a que nos interessa hoje, está dentro deste texto de Números, no capítulo 10, no versículo de número 1, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Então, vamos entender. Pelo fato da quantidade de pessoas ser muito grande e de naquela época não existir um microfone para que a voz do Moisés fosse ouvida à distância por todo o povo, era necessário que o Moisés, de alguma forma, conseguisse passar as informações básicas para todo o povo ao mesmo tempo. Então, por haver essa necessidade, Deus agora vai ordenar ao Moisés que se façam estas 2 trombetas para que elas servissem como instrumento de comunicação entre o Moisés e o povo através do toque, ou seja, cada tipo de toque passaria uma informação diferente. Todas as vezes que houvesse a necessidade de congregar o povo à porta da tenda da congregação, por exemplo, bastaria somente tocar as 2 trombetas juntas, porque aí, através do toque das trombetas juntas, o povo já saberia que aquele sinal seria o sinal para que eles se reunissem à porta da tenda. Já se o Moisés, ao invés de todo o povo, se ele quisesse reunir somente os príncipes, os cabeças, aí ele já teria que fazer diferente. Ele faria como diz o versículo 4, ele tocaria só uma das trombetas, e assim para outras coisas. Então, apesar de ser um tipo de instrumento, esse único instrumento, dependendo da forma que ele fosse tocado, serviria para várias coisas diferentes. Só que dentre os vários tipos de situações em que esta trombeta poderia ser usada, Deus ele vai fazer questão de falar a respeito de um momento
em que seria imprescindível o uso desta trombeta. Versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então você vê que aquele instrumento, a trombeta, a buzina, se ela fosse tocada pelo povo retinindo, ou seja, de maneira contínua, o seu toque faria com que Deus se atentasse para o povo e o povo seria salvo dos inimigos. E aí, tomando como base esta palavra, esta explicação aqui, fica fácil para nós entendermos a revelação de Deus para nós. Porque qual seria a serventia desta trombeta ou desta buzina? Há de ser um instrumento de comunicação. Há de ser um instrumento que chamaria a atenção de Deus no momento em que o povo estivesse em aperto. Só que se você for comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, você vai ver que Deus ele vai comparar a trombeta a algo muito mais do que somente um instrumento. Isaías 58 diz assim a palavra: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então você vê que o próprio Deus, ao exortar o profeta Isaías a clamar contra o povo, ele está comparando o toque da trombeta com o clamor. A grande diferença entre o clamor e a trombeta ou a buzina é que o sinal que a trombeta emite é um sinal indefinido, que para ser entendido precisava de códigos. Tocar 2 vezes representa uma coisa, tocar uma vez representa outra. Já o clamor não. Quando você abre a tua boca e clama, quando você abre a sua boca e ora a Deus, a tua oração chega de maneira clara até o trono de Deus. Até porque Isaías 59, versículo 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Amado, o que Deus está querendo nos dizer aqui? Deus está dizendo que ainda que você esteja em aperto, ainda que o inimigo esteja tentando te destruir, te roubar, te envergonhar e apertar você, mas se hoje, nesta hora, neste momento, se você abrir a tua boca e tocar a trombeta, a buzina do teu clamor, o Senhor te ouvirá dos céus, se lembrará de ti e te trará salvação. Porém, existe um detalhe muito importante que nós precisamos ver. Números no capítulo 10, no versículo de número 8, a palavra ela faz uma exigência para que o toque da buzina e da trombeta seja eficaz. Números 10, verso 8, diz assim a palavra: E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Então, apesar de Deus disponibilizar o seu socorro através do toque da trombeta, não era o toque de qualquer pessoa que Deus ouviria, não. Mas para que tudo isto acontecesse, para que o socorro e o livramento de Deus viesse, o toque da trombeta deveria ser feito somente pelo sacerdote. Somente o toque do sacerdote é que seria ouvido por Deus, ou seja, o pré-requisito para que o toque da trombeta e da buzina fosse ouvido era ser um sacerdote. E a própria palavra de Deus nos mostra, em Apocalipse, no capítulo 5, que hoje, nos dias atuais, para que esta exigência seja cumprida, só existe uma forma, que é através do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 9, diz assim a palavra:
e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A única forma do toque da trombeta do clamor ser ouvido por Deus é se este toque viesse de um sacerdote, para que o nosso clamor seja ouvido, para que as nossas orações sejam respondidas, para que no momento da angústia Deus, Ele venha ouvir o nosso clamor e se lembrar de nós e nos abençoar. Nós precisamos ser sacerdotes de Deus. E a única forma de eu me tornar um sacerdote de Deus, habilitado a tocar a trombeta do clamor e ser ouvido, é através do sangue do Cordeiro, é através do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a palavra de Deus para o teu coração hoje está em Números, no capítulo 10, no versículo 9, que diz assim: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Deixa eu falar algo muito importante para você. Você sabe que o número de pessoas que foram libertas do Egito através da vida do Moisés foi um número muito grande. Apesar da Bíblia não nos dar o número exato, nós sabemos que durante 430 anos em que Israel passou como escravo naquela terra, o povo cresceu muito. O rebanho do qual agora Moisés era pastor, este rebanho tornou-se muito grande. E justamente por isso, cuidar de todo aquele povo, julgar as suas causas, conduzir o povo até a terra prometida sozinho, seria uma tarefa quase que impossível. Só que quem havia chamado Moisés havia sido o próprio Deus. E se Deus o havia chamado, significa que de alguma maneira Deus iria garantir. Então diz a palavra de Deus que pelo fato de entender que conduzir aquele povo seria algo muito difícil para Moisés, Deus agora vai dar duas estratégias para Moisés. E uma delas, que é a que nos interessa hoje, está dentro deste texto de Números, no capítulo 10, no versículo de número 1, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Então, vamos entender. Pelo fato da quantidade de pessoas ser muito grande e de naquela época não existir um microfone para que a voz do Moisés fosse ouvida à distância por todo o povo, era necessário que o Moisés, de alguma forma, conseguisse passar as informações básicas para todo o povo ao mesmo tempo.
Então, por haver essa necessidade, Deus agora vai ordenar ao Moisés que se façam estas 2 trombetas para que elas servissem como instrumento de comunicação entre o Moisés e o povo através do toque, ou seja, cada tipo de toque passaria uma informação diferente. Todas as vezes que houvesse a necessidade de congregar o povo à porta da tenda da congregação, por exemplo, bastaria somente tocar as 2 trombetas juntas, porque aí, através do toque das trombetas juntas, o povo já saberia que aquele sinal seria o sinal para que eles se reunissem à porta da tenda. Já se o Moisés, ao invés de todo o povo, se ele quisesse reunir somente os príncipes, os cabeças, aí ele já teria que fazer diferente. Ele faria como diz o versículo 4, ele tocaria só uma das trombetas e assim para outras coisas. Então, apesar de ser um tipo de instrumento, esse único instrumento, dependendo da forma que ele fosse tocado, serviria para várias coisas diferentes. Só que dentre os vários tipos de situações em que esta trombeta poderia ser usada, Deus ele vai fazer questão de falar a respeito de um momento em que seria imprescindível o uso desta trombeta. Versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então você vê que aquele instrumento, a trombeta, a buzina, se ela fosse tocada pelo povo retinindo, ou seja, de maneira contínua, o seu toque faria com que Deus se atentasse para o povo e o povo seria salvo dos inimigos. E aí, tomando como base esta palavra, esta explicação aqui, fica fácil para nós entendermos a revelação de Deus para nós. Porque qual seria a serventia desta trombeta ou desta buzina? Há de ser um instrumento de comunicação. Há de ser um instrumento que chamaria a atenção de Deus no momento em que o povo estivesse em aperto. Só que se você for comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, você vai ver que Deus ele vai comparar a trombeta a algo muito mais do que somente um instrumento. Isaías 58 diz assim a palavra: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então você vê que o próprio Deus, ao exortar o profeta Isaías a clamar contra o povo, ele está comparando o toque da trombeta com o clamor. A grande diferença entre o clamor e a trombeta ou a buzina é que o sinal que a trombeta emite é um sinal indefinido, que para ser entendido precisava de códigos. Tocar 2 vezes representa uma coisa, tocar uma vez representa outra. Já o clamor não. Quando você abre a tua boca e clama, quando você abre a sua boca e ora a Deus, a tua oração chega de maneira clara até o trono de Deus. Até porque Isaías 59, versículo 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Amado, o que Deus está querendo nos dizer aqui? Deus está dizendo que ainda que você esteja em aperto, ainda que o inimigo esteja tentando te destruir, te roubar, te envergonhar e apertar você, mas se hoje, nesta hora, neste momento, se você abrir a tua boca e tocar a trombeta, a buzina do teu clamor, o Senhor te ouvirá dos céus, se lembrará de ti e te trará salvação. Porém, existe um detalhe muito importante que nós precisamos ver. Números no capítulo 10, no versículo de número 8, a palavra ela faz uma exigência para que o toque da buzina e da trombeta seja eficaz. Números 10, verso 8, diz assim a palavra:
E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Então, apesar de Deus disponibilizar o seu socorro através do toque da trombeta, não era o toque de qualquer pessoa que Deus ouviria, não. Mas para que tudo isto acontecesse, para que o socorro e o livramento de Deus viesse, o toque da trombeta deveria ser feito somente pelo sacerdote. Somente o toque do sacerdote é que seria ouvido por Deus, ou seja, o pré-requisito para que o toque da trombeta e da buzina fosse ouvido era ser um sacerdote. E a própria palavra de Deus nos mostra, em Apocalipse, no capítulo 5, que hoje, nos dias atuais, para que esta exigência seja cumprida, só existe uma forma, que é através do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 9, diz assim a palavra: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A única forma do toque da trombeta do clamor ser ouvido por Deus é se este toque viesse de um sacerdote, para que o nosso clamor seja ouvido, para que as nossas orações sejam respondidas, para que no momento da angústia Deus, Ele venha ouvir o nosso clamor e se lembrar de nós e nos abençoar. Nós precisamos ser sacerdotes de Deus. E a única forma de eu me tornar um sacerdote de Deus, habilitado a tocar a trombeta do clamor e ser ouvido, é através do sangue do Cordeiro, é através do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a palavra de Deus para o teu coração hoje está em Números, no capítulo 10, no versículo 9, que diz assim: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Deixa eu falar algo muito importante para você. Você sabe que o número de pessoas que foram libertas do Egito através da vida do Moisés foi um número muito grande. Apesar da Bíblia não nos dar o número exato, nós sabemos que durante 430 anos em que Israel passou como escravo naquela terra, o povo cresceu muito. O rebanho do qual agora Moisés era pastor, este rebanho tornou-se muito grande. E justamente por isso, cuidar de todo aquele povo, julgar as suas causas, conduzir o povo até a terra prometida sozinho, seria uma tarefa quase que impossível. Só que quem havia chamado Moisés havia sido o próprio Deus. E se Deus o havia chamado, significa que de alguma maneira Deus iria garantir. Então diz a palavra de Deus que pelo fato de entender que conduzir aquele povo seria algo muito difícil para Moisés, Deus agora vai dar duas estratégias para Moisés. E uma delas, que é a que nos interessa hoje, está dentro deste texto de Números, no capítulo 10, no versículo de número 1, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás.
e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Então, vamos entender. Pelo fato da quantidade de pessoas ser muito grande e de naquela época não existir um microfone para que a voz do Moisés fosse ouvida à distância por todo o povo, era necessário que o Moisés, de alguma forma, conseguisse passar as informações básicas para todo o povo ao mesmo tempo. Então, por haver essa necessidade, Deus agora vai ordenar ao Moisés que se façam estas duas trombetas para que elas servissem como instrumento de comunicação entre o Moisés e o povo através do toque, ou seja, cada tipo de toque passaria uma informação diferente. Todas as vezes que houvesse a necessidade de congregar o povo à porta da tenda da congregação, por exemplo, bastaria somente tocar as duas trombetas juntas, porque aí, através do toque das trombetas juntas, o povo já saberia que aquele sinal seria o sinal para que eles se reunissem à porta da tenda. Já se o Moisés, ao invés de todo o povo, se ele quisesse reunir somente os príncipes, os cabeças, aí ele já teria que fazer diferente. Ele faria como diz o versículo 4, ele tocaria só uma das trombetas e assim para outras coisas. Então, apesar de ser um tipo de instrumento, esse único instrumento, dependendo da forma que ele fosse tocado, serviria para várias coisas diferentes. Só que dentre os vários tipos de situações em que esta trombeta poderia ser usada, Deus ele vai fazer questão de falar a respeito de um momento em que seria imprescindível o uso desta trombeta. Versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então você vê que aquele instrumento, a trombeta, a buzina, se ela fosse tocada pelo povo retinindo, ou seja, de maneira contínua, o seu toque faria com que Deus se atentasse para o povo e o povo seria salvo dos inimigos. E aí, tomando como base esta palavra, esta explicação aqui, fica fácil para nós entendermos a revelação de Deus para nós. Porque qual seria a serventia desta trombeta ou desta buzina? Há de ser um instrumento de comunicação. Há de ser um instrumento que chamaria a atenção de Deus no momento em que o povo estivesse em aperto. Só que se você for comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, você vai ver que Deus ele vai comparar a trombeta a algo muito mais do que somente um instrumento. Isaías 58 diz assim a palavra: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então você vê que o próprio Deus, ao exortar o profeta Isaías a clamar contra o povo, ele está comparando o toque da trombeta com o clamor. A grande diferença entre o clamor e a trombeta ou a buzina é que o sinal que a trombeta emite é um sinal indefinido, que para ser entendido precisava de códigos,
Tocar 2 vezes representa uma coisa, tocar uma vez representa outra. Já o clamor não. Quando você abre a tua boca e clama, quando você abre a sua boca e ora a Deus, a tua oração chega de maneira clara até o trono de Deus. Até porque Isaías 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Amado, o que Deus está querendo nos dizer aqui? Deus está dizendo que ainda que você esteja em aperto, ainda que o inimigo esteja tentando te destruir, te roubar, te envergonhar e apertar você, mas se hoje, nesta hora, neste momento, se você abrir a tua boca e tocar a trombeta, a buzina do teu clamor, o Senhor te ouvirá dos céus, se lembrará de ti e te trará salvação. Porém, existe um detalhe muito importante que nós precisamos ver. Números no capítulo 10, no versículo de número 8, a palavra ela faz uma exigência para que o toque da buzina e da trombeta seja eficaz. Números 10, verso 8, diz assim a palavra: e os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Então, apesar de Deus disponibilizar o seu socorro através do toque da trombeta, não era o toque de qualquer pessoa que Deus ouviria, não. Mas para que tudo isto acontecesse, para que o socorro e o livramento de Deus viesse, o toque da trombeta deveria ser feito somente pelo sacerdote. Somente o toque do sacerdote é que seria ouvido por Deus, ou seja, o pré-requisito para que o toque da trombeta e da buzina fosse ouvido era ser um sacerdote. E a própria palavra de Deus nos mostra, em Apocalipse, no capítulo 5, que hoje, nos dias atuais, para que esta exigência seja cumprida, só existe uma forma, que é através do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 9, diz assim a palavra: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A única forma do toque da trombeta do clamor ser ouvido por Deus é se este toque viesse de um sacerdote, para que o nosso clamor seja ouvido.